Valeu, gente. A partir de agora está no ar Feirinha do Mocó Pode, né? O nosso podcast Feirinha do Mocó, que é um projeto incentivado pela Lei Paulo Gustavo. E o nosso primeiro episódio, eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que o ator Marcelo Reis, que começou a fazer peças de teatro se apresentando com o grupo Balacobaco, aqui na Igreja Católica de Fátima, adolescente, anos 90. Logo depois foi estudar letras no Rio de Janeiro, onde iniciou a carreira de ator, trabalhando com grandes nomes do teatro carioca. Seu primeiro personagem na TV foi como segurança da novela América, da TV Globo, ao lado de Bete Faria. Fez participação na novela Um Anjo que Caiu do Céu, foi para o elenco do humorístico Zorra Total, também da TV Globo, foi para a TV Record, fez algumas novelas, Prova de Amor, Bicho do Mato, Os Mutantes e Caminhos do Coração. Depois passou no SBT também, no SBT fez Amor e Revolução. Logo depois, né, de um tempo, os trabalhos diminuíram, e muda de profissão, indo morar na Itália, volta a Fátima no período da pandemia e começa a trabalhar com os grupos de teatro aqui da cidade de Fátima e dos povoados. Então, a partir de agora, a gente vai conversar, a gente vai conhecer essa história mais detalhada com Marcelo Reis, fatimense, e desta forma faz aqui a nossa abertura também do nosso Feirinha do Mocó Pode. Marcelo, seja bem-vindo. É uma honra estar aqui com você, dividindo um pouquinho dessa história, que não é só minha, eu acho que é também uma história aqui da nossa cidade, é uma história aqui do nosso povo, né, que é muito envolvido com arte, que é muito envolvido com cultura, que é um povo que tem uma tradição de teatro, por exemplo. Então, é uma honra estar aqui, viu? Abrindo esse projeto bonito aí. Só não vale falar que eu fui seu professor, não, viu? Ah, mas eu vou falar, claro que eu vou falar. Não fala não, viu, Marcelo? Não fala não, mas vamos falar assim, eu tenho muitas curiosidades, rapaz, a gente vai, no decorrer aqui desse bate-papo, a gente vai matando minha curiosidade e até passando aí para os nossos telespectadores, internautas, né, ouvintes, né, que estão acompanhando aí. Mas me diga, você começou aqui falando do Balacobaco. Eu lembro desse Você lembra do grupo? Lembro. Era o grupo comandado ali pelo Padre Celso. Raquel, era sempre Padre Celso, né? Isso. No começo era o diácono, não parece que foi como diácono ainda. Ficou diácono um tempão. Na verdade, o que aconteceu? Assim, ó, eu tenho uma história curiosa que você conhece nosso amigo Luiz Antônio, meu colega de escola, que é professor também hoje. Eu fui levar Luiz, fui acompanhar ele ali para fazer um teste, ia ter uma peça de teatro, eu sem a menor pretensão, mas de jeito nenhum, não queria nem fazer nada, só fui ali dar uma força para um amigo, né? E aí, chegando lá, tinha um outro personagem Gícia, lembra de Gícia? Sim. Gícia também era do grupo Balacobaco, falou assim para mim, você não quer fazer não esse personagem? Acho que vai ser engraçado e tal. Ele era o gatinho, bonitinho, loirinho, eu era meio desengonçado ali, estava ali e ia fazer um negócio engraçado. Ia ser a fera. E foi, isso aí, ele era belo e eu era fera. A fera. Exatamente. Aí, você vê assim o nível de beleza que era. E aí, eu chegando lá, eu acho que o bichinho do teatro me pegou ali. Eu me lembro muito bem disso, assim, desse momento que ela olha para mim e fala, rapaz, isso é engraçado. Você não quer dar uma lida nisso aqui, não? E aí eu fui, li, fiz, e quando eu olhei já estava no grupo e já estava fazendo personagens principais da peça. Então, acho que deixou de ser engraçado para... Deixei de ser engraçado para virar protagonista. Mas essa peça, Marcelo, era comédia? Como é que fazia? Então, eu me lembro vagamente, porque eu era bem jovem mesmo nessa época. Crítica à sociedade? Era uma apresentação de teatro que a gente ia fazer para uma gincana. Lembra que antigamente vinham circos e tinha gincanas do colégio contra o outro colégio, e era isso. Eu lembro que era uma peça engraçada, mas tinha essa parte do príncipe, da princesa e tal, e eu era meio o bobo da corte ali, só que foi um sucesso. Certo. A galera riu pra caramba, adorou e tal, e aí ali me pegou aquele negócio. Eu acho que o que pega a gente como ator ou como comunicador é a atenção do público, né?
E ali eu vi, acho que foi a primeira vez assim que eu tive uma plateia que aplaudiu, que deu risada, ou seja, teve uma interação ali que fez bem para mim. Você ainda estudava? Você ainda Era estudante da escola estadual nessa época. Eu acho que eu estava ali na sétima, oitava série, por aí. E dali, por diante, eu fui participar dos projetos do Grupo Balacobaco. Que aí, como você disse, tinha a Maurícia, tinha a Genorinha, professor Marcos, uma galera. Era muito legal. O Grupo Balacobaco, para mim, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na vida. Assim. A gente fez peças para a Igreja Católica. Então, assim, era o Alto de São Francisco, o Alto de Natal, tudo que tinha uma comemoração na Igreja Católica, a gente inventava um teatro. E gravava ali na Rádio Regional, em Cicero Dantas. E chegou a apresentar esse trabalho fora da cidade, de fato? Muito, muito. Apresentamos em Heliópolis, Adustina, Paulo Afonso. Fomos para vários lugares. Agora, a viagem que eu tenho uma recordação melhor é a gente indo para o Caruaru, num reboque de trator, o cenário aqui assim, ó, meio capenga ali, muito mambembe, a experiência de teatro mambembe. Só faltou dizer que foi no inverno. Não era não atolou não. Mas o que eu acho legal assim de lembrar desse tempo é que ali eu acho que eu comecei a compreender a história da trupe de teatro, né, do grupo, que era algo assim novo para mim, todo mundo muito jovem ali naquela época, e todo mundo meio que aprendendo com o Padre Celso ali como é que a gente ia fazer aquilo, porque a gente não tinha nenhuma experiência. A gente fazia uma apresentação para a escola ali, coisas muito amador, né? Muito amador. Aí depois, eu esqueci de comentar isso com você também, logo depois do Grupo Balacobaco, mas de falar da história do Caruaru. Sim, vai. A gente foi num reboque de trator, apresentamos a peça, eu me lembro bem, era o Alto de São Francisco. E nessa época, a gente muito novinho, né? Compramos 1 litro de cavalinho. Olha. Bebida bem das antigas. Estou entregando a idade aqui. Né? Certo. Bem das Era antigas. o uísque da época. Era o uísque da época, o que a gente podia pagar. E aí eu lembro que no final, velho, vem a Nossa Senhora meia bêbada, o São Francisco já quase vomitando e tal. E o Celso olhou assim e falou, gente, o que é que aconteceu não aqui? Não tava isso na peça, não. Não tinha esse negócio na peça, não. Eu falei, rapaz, a gente bebeu. Mas ele deu Mas foi depois, né? Foi bem depois. Ele deu uma bronca da porra, né, gente? Eu não quero saber mais disso. Como é que a gente faz um negócio da igreja, aí tá o São Francisco bêbado. Quer dizer, aí... Mas foi muito divertido essa época aí. E foi ali que nasceu essa vontade mesmo de ser ator, sabe? Só que a gente, que é de uma cidade de interior, e eu estou falando aí de 20 anos atrás, né? Fátima era 20 não, 25. 20? Bota mais aí que eu estou entregando minha idade. Eu vou entregar a idade. Eu estou aqui já há 35, já, você. Então, aí a gente está falando aí de uma época bem lá atrás mesmo e que eu não botava muita fé assim que eu ia fazer novela. A Globo era muito inalcançável pra gente. A gente vai chegar na Globo, né? já. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas, você passou foi ali que nasceu. Mas o que? Você lembra assim quanto durou esse tempo? Durou muito tempo. Durou muito tempo. Até eu me formar no 2º grau, eu fiquei uns 4, 5 anos no grupo de teatro. Eu lembro que assim, a minha primeira peça religiosa, assim, eu fiz um anjo. E era uma peça sobre a criação do mundo e tal. Eu lembro que Marcos fazia o homem. Enfim. E eu olhava assim para Marcos atuando, o professor Marcos, a Genorinha, e olhava assim e falava, não tem jeito para isso não. Os caras eram muito bons mesmo. Então, o Grupo Balacobaco eu fiquei aqui uns 5 anos. Pronto. Aí logo depois eu vou trabalhar na rádio, em Cicero Dantas, e tive a minha primeira experiência com cinema, que foi o filme A Maldição de Cíntia. Eu até comentei aqui. Lembra disso? Lembro, sim. Lembra desse filme? É um filme de Timinho. Então, o filme de Eutímio Carvalho, uma parada bem legal, assim. E o que eu achei muito bom é que o meu começo foi assim, tudo muito mambembe. Tudo muito, a galera queria fazer, a gente, vamos lá, vamos fazer. Mas, olha, escuta só, você já saiu você fez do teatro, já foi pro cinema. Já foi pro cinema. Tá vendo? Nesse... E eu não... Tudo sem esperar, entendeu? Assim, porque o que acontece nesses trabalhos que a gente vai pegando é o quê? Alguém te viu
fala, eu gostei do cara ali, acho que ele vai bem e tal, vamos apostar. Mas ninguém ganhava nada, mas tinha uma satisfação muito grande. Eu lembro que logo em seguida veio também um outro professor. Então tem muito isso, assim, eu acho que você é incentivado. As pessoas nunca começam algo sozinho. Sempre tem que ter alguém que olha e acredita em você, sabe? E eu tive isso na minha vida já desde muito novinho. Uma galera boa que chegou, falou, olha, eu acredito nesse potencial aqui, vamos tentar fazer? Mesmo sem a gente ter experiência, e a gente foi fazendo. Um outro professor que chegou nessa época também foi o professor Landes Walter, De Heliópolis. Que criou um grupo só com a minha turma de escola. E aí essa turma é a galera que você conhece, Simone Pereira, Zezinho, Lilian Ribeiro, enfim, uma galera. E a gente criou um grupo chamado Grupo Tempo, Grupo de Teatro Tempo, Grupo Teatral Tempo. E esse grupo foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro com teatro. Nesse grupo aí, nós fomos para várias cidades e a gente montava mesmo assim, ó, tipo, pegava um clube social ali, um clube da cidade, botava umas cadeiras e montava o cenário do teatro e apresentava e cobrava por isso. Como naquela época não se tinha internet, não tinha muita coisa, acho que a galera tinha uma curiosidade. Eu lembro que lotava e nós ganhamos um dinheirinho bom. Deu para comprar mais uns mais 21, 88, exatamente, uns cavalinhos. Eu acho que ele já melhorou a bebida, entendeu? Já passou para cerveja e tal. Sim, rapaz. Então, mas aí, Marcelo, aí você foi para o Rio. Vou para o Rio de Janeiro. Levou, assim, a ir para o Rio. Então, eu trabalhava na Rádio Regional e ali na Rádio Regional tinha uma freira chamada Irmã Efigênia, que ela olhava para mim todo dia e falava assim, ó, você não é daqui, você tem que partir para voos maiores e tal. Eu estava feliz com a minha vida, trabalhando na rádio, vivendo aqui em Fátima, minha família e tal. E eu falei, ó, pode ser, vamos tentar. Ela falou assim, olha, eu posso tentar conseguir uma bolsa de estudos para você. Que era uma época difícil de grana e era uma das faculdades mais caras do Rio de Janeiro que eu estudei. Hoje ela não existe mais, Universidade de Santa Úrsula. Eu lembro que quando eu cheguei lá, me falaram assim, ó, você tem que ter uma nota boa para o vestibular para você poder ganhar a bolsa de 100%, senão ela vai diminuindo e tal. Então eu estudei muito mesmo. Estudei francês, que eu nunca tive contato com o idioma francês, a não ser depois que eu fui morar na Europa. E passei no vestibular muito bem. Aí comecei ali a estudar, sendo que minha família não tinha grana para me ajudar a morar no Rio de Janeiro. Então eu tive que trabalhar e estudar. E realmente assim foi um período de adaptação muito difícil, né? Você bota aí, realmente aí nessa época uns 20 anos, sair de Fátima, que era uma cidade de interior mesmo, bem interior, e morar no Rio de Janeiro foi um susto, assim, sabe? Mas, graças a Deus, repito, e aí você foi, assim, cara e coragem? Eu fui cara e coragem. Não tinha parente lá? Tinha ninguém. Quem me ajudou foi meu tio Zelício, que morava em Belo Horizonte, e falou assim, eu vou com você para a gente alugar um quarto. Né? E a gente achou muito cabeça de porco, assim, sabe? Os lugares assim, tipo... Eu chegava numa casa ali, num apartamento em Copacabana, morando 12 caras... E aí eu falei, rapaz, não sei não se vai dar certo. Mas Deus é grande e aí achei uma senhora que alugou um quarto para mim e era do lado da faculdade. Então eu ia andando. Foi um período meio perrengado também, assim, tipo, de quase passar dificuldade mesmo, assim. Mas a família ajudou e tal. E aí eu chego no Rio de Janeiro, começo a estudar letras. E aí eu já tinha meio que deixado esse negócio de teatro assim um pouco de lado na minha vida, assim. Falei, agora eu tenho que trabalhar e estudar, né? Então, só que parece que o destino existe mesmo, assim. E aí eu fui fazer uma peça na faculdade. Eu estudava com uma atriz chamada Daniela Escobar. Não sei se vocês estão lembrados dela. Ela foi a minha porta de entrada para a Novela América. Porque a gente foi fazer ela essa... Estudava ela estudava no mesmo curso que eu. Mesmo curso que eu.
E a gente foi apresentar uma peça, era assim, era um trabalho sobre... Ela, porém, já era atriz. Ela já era atriz consagrada da Globo e tal, mas era colega de faculdade, né? E aí a gente foi apresentar essa peça, era o Édipo Rei, que é a história do Édipo e da Jocasta e tal. Então, era um trabalho de, se eu não me engano, a matéria era grego 1, grego 2, e a gente tinha que apresentar essa peça para falar sobre o idioma, né? E aí, eu, muito empolgado ali, comecei a dar umas coordenadas, porque eu falei, eu fiz teatro lá na minha cidade e tal, eu sei que não é nada perto do que vocês têm de experiência aqui no Rio, mas a gente pode se ajudar aqui. E virei meio que o ator e o diretor da peça, ali naquele processo ali. E Daniela sempre me elogiava muito e tal. No dia de apresentar a peça, o marido dela, que é um diretor... Até hoje ele não é casado mais com ela, o Jaime Monjardim, foi ver a peça, porque era a peça da mulher dele. Mas foi assim, sem pretensão nenhuma, só para dar uma moral para a mulher dele lá. Terminou a peça, o pessoal aplaudiu lá, foi legal, mas era um trabalho de faculdade, no auditório da faculdade. Aí ele me chama e fala assim, rapaz, eu gostei de você. Meu nome é Jaime, eu sou diretor lá da Globo e tal. Quer fazer um teste? Eu estou gravando uma novela. Eu olhei assim e falei, rapaz, bora, oxe, agora. Mas não acreditei muito que aquele cara... Eu achei que aquele cara era charlatão, assim, porque diretor a gente não conhece, né? Ator a gente conhece. Eu falei, eu fui todo cabreiro, mas cheguei na Globo, assim, velho, eu olhei. Eu morava no Flamengo e a Globo é lá em Jacarepaguá. Então é bem longe mesmo. Peguei uns 2 ônibus para chegar, bem quebrado mesmo, assim, sabe? Bem desconfiado. Bem desconfiado. Entrei na portaria da Globo, morrendo de vergonha. Falei assim, meu nome é Marcelo, eu tenho um teste aí e tal. Aí pediram meu documento, sim senhor, tudo bem. Já entrei, o carrinho da Globo me esperando lá. Eu digo, opa, parece que esse negócio é de verdade. E aí, TV Globo, né, aquele mundo, o Projac até hoje é o estúdio, o complexo de estúdios maior da América Latina, assim. Tanto é que eles andam de carrinho porque é tudo longe, entendeu? E aquele mundo, para mim, ali, não estava nem real, assim, não era nem real. Você imagina assim, né, a minha inocência, naquela época ali, devia ter uns 19 anos, e entrei, na hora que eu entrei, aí eu vi, a primeira atriz que eu vi foi a Vera Fischer, assim, no estúdio ali, né? Aí eu entrei, já deu uma travada, né? Que eu olhei já assim, tinha visto ela? Já tinha visto. Na Playboy? Tinha visto aquela... Eu tinha visto a... Fala sério. Eu acho que... Não, ela Playboy, eu acho que Playboy ela fez depois, mas ela era o símbolo sexual da época, né? Sim. E eu olhei assim, já deu uma travada, né, velho? Aquela Quando mulher linda, maravilhosa, assim, ela, oi, tudo bem e tal, e eu, oi. A voz nem saía direito. Que eu acredito que a geração de hoje não é tão ligada em TV quanto a minha foi, quanto a sua e tal. Verdade. A gente era mais ligado em TV. Então era tudo meio... E a Globo, então? A Globo é inalcançável, totalmente inalcançável para mim. Só tinha a Globo mesmo. Né? Eu acredito que teve uma época que aqui em Fátima e nas cidades da região só pegava a Globo. Só a Globo, Só a Globo. Então, o primeiro impacto foi esse, assim, ver uma famosíssima ali na minha frente e tal. Aí já chegam assim, ó, vamos arrumar seu cabelo, não sei o quê, e eu parecia um boneco, assim, na mão do povo. Pode me levar. E foram fazendo figurino e tal. E aí fala assim, ó, decora esse texto aqui, daqui a meia hora a gente vem buscar você. Tremi na base total ali. Nessa hora eu realmente assim, eu falei, bom, mas se Deus me botou aqui, eu vou fazer. Nem que eu faça mal feito, mas eu vou fazer. Aí faço o teste, primeira tomada assim, 3, 4 câmeras voltadas para você, aquele estúdio gigante, cenário e tal. Faço o primeiro teste sozinho. Aí daqui a pouco vem e me botam Beth Faria para fazer comigo. Aí eu realmente travei de verdade, assim, não saía nada. Ela pegou na minha mão e fez assim, meu filho, eu também já fui iniciante. Relaxe. Você quer uma bebida? Você ofereceu uma bebida? Eu disse, não
acho melhor não, acho melhor não. Não. Mas ela conversou comigo, me Mas acalmou. você lembrou nessa hora, lembrou do... Lembrei do cavalinho lá no... Quase me pergunto, tem cavalinho por Se eu aqui? tivesse, mas se eu tivesse, Mas não precisou beber, não. Não precisei, mas se tivesse, eu acho que teria sido melhor. Aí ela me acalmou, é como eu digo a você, assim, a gente tem a sorte de encontrar pessoas na vida, né? Me acalmou, me deixou mais calmo, falou assim, você sabe o texto? Eu falei, eu decorei. Aí falei para ela o texto, ela falou assim, ó, bota um negocinho aqui, dá uma risadinha aqui e tal. Enfim, essa mulher que era mega famosa e tinha uma fama de chata, sabe? O pessoal falava muito mal dela, né? Que ela era estrela demais e tal. Comigo foi uma princesa. Me ajudou demais, assim, nesse primeiro momento. Aí eu faço o teste com ela, que era uma cena com ela, e deu tudo certo. Terminou o teste, o Jaime já veio falar comigo, assim, falou, parabéns, você vai fazer a sua primeira novela. O personagem é pequeno. E foi seu segurança. E eu fui seu segurança da Beth Faria. E foi uma coisa muito maravilhosa na minha vida. Ela foi o tempo inteiro, assim, minha professora, minha mãe, sabe? Foi de tudo um pouco ali. A gente viveu coisas muito bonitas ali naquele set. A novela foi América, né? América, é. América. Ela está na Globoplay agora, se eu não me engano. Pois é, estamos aqui ó, com o Marcelo Reis, ator, fatimense, e estreando aqui o nosso bate-papo no Feirinha do Mocó Pod. É o nosso podcast aqui, incentivado pela Lei Paulo Gustavo. Bom, estamos na Globo, estamos no Rio, novela América, ao lado de Beth Faria. Marcelo está aqui, comentou como chegou. E aí, Marcelo, depois acabou a novela América e qual foi o seu próximo aí foi o primeiro contrato, né? Tem esse lance também. Assinar o contrato é algo muito bom, assim, porque você começa a entender que alguma coisa andou ali na sua vida, né? E a América tinha um negócio que era o seguinte, a gente está falando realmente de 20, 22 anos atrás, em Fátima, quando eu aparecia, a cidade parava. Eu lembro. Meu pai me ligava e falava assim, velho, parece Gol do Brasil. Na escola o pessoal comentava, olha gente, tal hora tem a novela América e hoje tem Marcelo. Exatamente. Já tava todo mundo sabendo. Que eu pedia pro pessoal da edição. Aí tinha que parar as aulas, parava as aulas, era verdade, parava a aula. Bonito demais, o colégio não tinha televisão na época, mas aí a gente procurava. Dava um jeito de todo mundo ali assistir. Pra ver Marcelo na TV Globo. Né? Meu pai me falava que era assim, quando aparecia uma cena minha, todo mundo fazia uou, junto, assim, aí parecia que era gol. Entendeu? Gol de... verdade. E não deixa de ser, né, um gol, porque eu acredito nisso, assim, que eu não me sinto essa pessoa, assim. Graças a Deus eu tive uma formação mesmo de caráter que me fez entender que era um trabalho, como qualquer outro, mas que eu também estava orgulhoso de mim ali naquele momento e o pessoal da minha comunidade também estava muito orgulhoso de mim. Então, isso era uma coisa que me dava orgulho para a minha família, dava orgulho para o povo da minha cidade. Eu lembro de gente falando assim, a gente via você na TV, o pessoal que morava em São Paulo e tal, aí falava, esse menino é de lá, de Fátima. O povo falava, não pode ser de Fátima, entendeu? Como é que um cara de Fátima vai para a Globo? E aí foi isso, assim, acho que foi Mas aí, Marcelo, esse primeiro momento assim, de alegria e de senso de orgulho para mim e para as pessoas da minha cidade também, sabe? Mas você atuando na novela, ainda estava estudando, já tinha concluído? Estava no meio, estava ali, acho que primeiro ano de faculdade. Certo. E eu demorei, Não interferiu no estudo? Interferiu porque as gravações eram... Gravação, assim, não tem muito... Você tem hora para chegar, para sair não tem. Entendeu? Porque dá uma chuva, o microfone quebra, uma câmera não sei o quê, um ator erra, um figurante faz alguma coisa errada e tal, enfim. Então, entrou no set de filmagem, você chega, o esquema é esse. O produtor te liga e diz assim, fulano,
Você amanhã grava a cena 8, 10 e 14, tá? Aí você tem que estar tal hora no estúdio para começar a fazer a maquiagem, porque mesmo você novinho e tal, tem que corrigir algumas coisas, né? Já tinha entrado câmera HD naquela época, e aí você tem a hora para entrar, botar o figurino e fica ali no estúdio esperando a hora que o produtor vem te buscar para você ir gravar. E às vezes você erra, às vezes o ator que está com você erra, enfim. Acontecem mil coisas, chove numa externa. E aí tinha alguns momentos assim que eu tinha que perder a aula, tinha momentos em que eu me atrasava mesmo, chegava tarde, aí tinha... E ainda trabalhava também, tinha isso. Trabalhava na Globo e trabalhava num curso de inglês. E aí eu fui demitido do curso de inglês, porque começou a me atrapalhar muito as gravações, mas foi maravilhoso. Que maravilha. Bom, Feirinha do Mocó Pod é o nosso podcast. Aqui a estreia com o Marcelo Reis. E aí vamos sair da América e você vem agora para participar de outra novela, não mais da Globo. Ou estava na Globo? Foi na Globo. Foi para um humorista ainda? Não, primeiro foi assim, o que acontece? Eu fiz um contrato de 2 anos. E o meu salário era bem de iniciante ali. Mas já era 10 vezes mais do que o que eu ganhava no curso de inglês. Aí eu fiquei contratado da Globo e eles começaram a me botar para fazer outras produções. Porque eu estava contratado, entendeu? Então eu fazia uma participação eu lembro você no ali, programa de humor, né? No Zorra Total. Isso. Eu fiquei no Zorra Total 1 ano e meio. Toda semana eu gravava. Aí já era melhor, porque novela você grava de segunda a sábado. Programa de humor você grava na quinta ou um dia na semana, sim, quando muito 2, e aí é menor, era mais fácil de levar a vida, sabe? Aqui fala que você também, pesquisando, você participou da novela Um Anjo Caiu do Céu. Isso. E você foi antes do Zorra Total? Isso foi antes do Zorra. O Anjo que Caiu do Céu foi justamente porque eu estava contratado, aí me chamaram para fazer uma participação. Aí não tem teste nem nada. Mas já foi uma participação maior do que a América? Foi. América eu falava muito pouco, quase mudo. Porque era Marcela. Boa Noite, Dona Djanira, que era o nome da personagem da Beth Faria. Aí, chegando... Era o suficiente para parar a Fátima. E era o suficiente para parar a Fátima, porque estava ali, né, estava famoso. E uns closão assim, sabe, era sua cara mesmo ali. E as cenas eram engraçadas, porque às vezes assim, durava coisa de 20 segundos a cena. E o povo já adorava, amava e tal. E eu também. E a gente, às vezes, gravava muito e, quando olhava, a cena estava mais curta, assim, sabe? Não prestou tal coisa, não gostaram e tal. Mas aí, quando eu fui para Um Anjo que Caiu do Céu, já foi um personagem maior, falando mais e tal, aí eu já pude mostrar meu trabalho mesmo ali, sabe? E detalhe, para fazer a primeira novela, eu tive que tirar o DRT lá no Rio, porque sem o DRT, você não grava. Nenhum ator grava. Aí eu levo meus trabalhos daqui, entendeu? E o pessoal assim olhava, o pessoal do sindicato, né, falava assim, rapaz, eu não acredito que no interior do sertão da Bahia tem gente fazendo filme, gente fazendo teatro, e bom, pô, bacana, assim, sabe? Eles não acreditavam, na verdade. Aí, quando eu vou para Um Anjo que Caiu do Céu, o personagem já aumentou, falava mais, estava mais seguro também, né? Já estava entendendo ali daquele movimento de estúdio e tal, menos intimidado pelos atores, porque a gente fica intimidado, sabe? Você conhece um ator muito consagrado, assim, você fica um pouquinho... Você fala, velho, não tenho metade, não tenho 10% do conhecimento desse cara. E nem sempre todo mundo é como a Beth Faria foi comigo, entendeu? Tem histórias de pessoas que não convém falar o nome agora aqui, mas pessoas foram muito malvadas, sabe? Comigo ali iniciando e tal. Teve muita malvadeza também. Mas depois disso, essas pessoas malvadas tornaram-se mais amenas, não? Eu acho que mais depois depois do Zorra Total. Depois do Zorra Total. Porque aí, quando o Anjo que Caiu do Céu, meu contrato estava acabando. Aí eu comecei a me dar aquele desesperozinho assim, de tipo, eita, vou ficar sem contrato, né?
Aí os produtores que eu conhecia ali, eu acho que também tem essa coisa da vibe de você ser uma pessoa comunicativa e tal, que faz amizades, né? E aí eu fui falando para os produtores, falei, velho, qualquer teste, o que tiver, me bota para eu fazer, que eu estou fazendo até o cocô do cavalo do bandido. Que eu gostei do negócio, entendeu? Eu não queria sair dali daquele mundo. Aí eu fui fazer um teste com o Maurício Sherman, que era o antigo diretor do Zorra Total. Os Trapalhões também, não parece? Ele foi também, foi também. E o Sherman, quando eu cheguei, ele já estava meio velho, já estava meio carrancudo. Eu posso falar dele porque ele já partiu também, né? Mas não estou falando mal. Ele tinha um comportamento meio agressivo, assim. Já estava coroa, uns 70 anos, sabe? Não tem sem paciência. Sabe, tipo, não tem a Suzana Vieira, aquele meme lá dela, não tenho paciência pra gente que está começando. Era mais ou menos isso. Então eu tomei muita bronca dele, um velho amargo tava já, entendeu? E ele só dava moral para mulher bonita. E aí a gente, né, ali naquele meio, tomava umas patadas, mas eu aprendi muito com ele. Aprendi demais com ele. Teve uma vez que o cara me chamou de burro, assim, sabe? Eu errei umas 2 ou 3 vezes. Na minha primeira cena lá, ele falou, esse cara é burro, bem alto assim, no microfone, 80 pessoas ali na frente e tal, isso dói um pouquinho, né? Fere o ego. Então, eu lembro dessa experiência assim, ser meia traumática ali naquele momento, mas eu precisava, baixei minha cabeça, falei, me dê oportunidade, vou fazer de novo, fiz, com os olhos cheios de lágrima, fazendo uma cena de comédia, os olhos cheios de lágrima aqui, assim. Mas aí, logo depois, ele começou a me respeitar mais, assim, sabe? Quando você vai acertando, entendendo. Porque são gêneros diferentes, entendeu? Você sai da novela para o humorístico, é diferente. Você imagina, ali no Zorra, eu trabalhava com gente muito grande, assim, sabe? Fafi Siqueira, Jorge Doria era vivo nessa época, aquele Paulo Silvino, sabe? Uma galera muito grande mesmo, assim. Então, não era fácil. Até para um ator mais experiente, não era tão fácil fazer aquelas cenas. E olha que você, pelo seu relato agora, deu a levantada depois dessa bronca e, entendeu? Também não é para todo mundo que consegue dar essa levantada depois do eu lembro, rapaz, eu lembro que foi assim, então, foi um negócio tão traumático que eu virei para trás para a câmera não me ver. Porque a lágrima desceu na hora. Eu imagino. Eu falei, pronto, acabou para mim, já era. Não estou sem contrato. Eu acho que foi o seu grande teste, foi aí. Foi. E hoje eu vejo assim, mas eu fiquei com raiva dele durante 1 ano. Ele entrava no estúdio e dizia assim, velho, filho da peste. Mas foi quem deixou você capacitado. Não, vou provar que não sou o que ele... Exatamente, eu vou provar que eu não sou burro. Burro eu não sou. Posso estar errando aqui, mas burro eu não sou. Então estamos aqui no Feirinha do Mocó Pod, o nosso podcast Feirinha do Mocó, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, recebendo o ator Marcelo Reis. E aí eu falava, né? Marcelo, acabou o contrato da Globo. Aí vocês, não acabou o contrato. Não acabou. Aí aconteceu aquele negócio que acontece em todas as emissoras, que a galera passa a te olhar. E o Zorra Total foi esse momento aí, assim, ó, porque eu fazia cada semana um personagem diferente. Então ali eu pude mostrar uma certa versatilidade, assim, como ator, né? Aí o que aconteceu, eu recebo uma ligação da Record, de uma produtora lá da Record. A gente está querendo conversar com você, eu já tinha renovado com a Globo para ficar mais tempo no Zorra Total. A gente quer conversar com você, você tem empresário? Eu digo, não tenho empresário não, estou independente aqui. Aí, tipo, então a gente pode negociar com você, vai ser até melhor, que aí a gente consegue te dar um salário um pouco melhor. Aí me perguntaram, né, quanto você está ganhando na Globo? Eu menti, disse que estava ganhando bem mais do que o que eu ganhava. E eles me ofereceram o dobro. Aí não teve nem conversa. Não teve nem conversa. Eu liguei para a Globo, falei, olha, aconteceu isso, recebi uma proposta da Record. Aí o pessoal ficou meio chateado comigo, porque eu fui muito honesto assim nesse ponto de falar, recebi uma proposta, sou muito novo, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer minha vida.
e eu vou aceitar. Ou vocês cobrem? Não, a gente não cobra. Isso aí é salário de estrela aqui na Globo, não dá não. A gente não cobra, aí eu tive que pagar uma multa pelo contrato. A Record mesmo pagou minha multa e eu fui fazer a primeira novela na Record, que foi Prova de Amor. Aí já um personagem maior, e a estrutura era muito parecida com a Globo nessa época. A Record o autor da novela tinha vindo da Globo, um monte de atores tinha vindo da Globo e eu tinha ido da Globo também. Então a gente chegava na Record com uma moralzinha um pouquinho melhor. Você já chegou mais bem remunerado. Mais globalzinho. Um papel maior, mais elástico, vamos dizer, maior, né? Então você já sentiu... esse é o caminho. Eu acho que não. Aí eu já sabia que era mesmo, que eu ia ser ator e tal, e que eu estava sendo, né? Então... Sim. Mas você sentiu assim, com essa, você falou assim, você colocou... Estão me valorizando, né? Você falou assim, olha, eu ganhava X, coloquei 2 vezes X. Uhum. Ou seja, foi uma jogada sua para testar se você realmente... Eu queria saber se eles realmente me queriam, entendeu? Porque eu estava feliz na Globo. Certo. Você sabe que quando a gente não tem muita X coisa... Na Globo, mas você pediu 2 vezes mais, ou 3, não sei. Não, eu falei ainda, eu juro para você que eu acho que na hora ali foi doidíssimo, eu nem pensei muito nisso não. Eu falei, vou dizer que eu ganho mais. Porque, né, se me oferecerem... Então, eu dei uma de malandro ali. Então, o pessoal da Record, ao fazer esse acerto com você, então você, nesse exato momento aí, eu queria saber assim, o que é que você... o que se viu para você? Assim, tipo assim, agora eu estou sendo reconhecido, porque eu me valorizei, coloquei 2 vezes mais, e o pessoal vai me levar. Teve isso e teve também o fato de que a gente não sabia o que seria a novela da Record naquela época. Porque Prova de Amor, se eu não me engano, foi a primeira novela da Record. Foi a primeira. E aí a gente não sabia muito. Assim, acho que todo ator que estava ali na Globo estava muito seguro de que... porque o que acontece? Quando você está numa emissora como a Globo, pelo menos naquela época, hoje em dia mudou tudo por causa da internet, mas naquela época a Globo era uma garantia de que você teria outros trabalhos. Tipo, você vai fazer um desfile lá em Fortaleza, vai fazer um comercial lá em São Paulo, sabe? Vai fazer umas fotos no Rio Grande do Sul. Então, tinha muito esse movimento de que tem muita gente te vendo e muita gente te reconhecendo na rua e tal. A audiência da Record não era tão boa. Mas aí eu fui, que eu estava ganhando bem, para mim era interessante, eu estava continuando a trabalhar, né? Porque o importante para o ator é não parar de trabalhar. Quando ele para de trabalhar, ele é esquecido pelos produtores, talvez pelo público não, mas pelos produtores, a galera que chama você para fazer outros trabalhos, novos trabalhos, tem que estar te vendo, você tem que estar fazendo alguma coisa, sabe? Então ali foi a continuidade. Aí eu fui fazer essa novela, Prova de Amor, e o meu personagem vendia sorvete na praia. Aí tem uma história engraçada dessa novela, que minha avó, lembra da minha avó? Então, a afinada Maria Quinzinho, ela olha a novela, o pessoal... Aí a novela foi um sucesso. Ela te reconheceu? Reconheceu, velhinha já, bem velhinha. Aquele moleque eu conheço, foi ainda na praia. Uns 80 anos, não, a história é mais engraçada ainda. Minhas tias pegaram e falaram, mamãe, venha ver, Marcelo está fazendo novela e tal. E aí botaram na Record, e ela olha ali, aí eu estou vendendo, era uma cena que eu estava vendendo sorvete para uma outra personagem lá. Aí ela olha, assiste, vê. Pessoal, e aí, o que achou? Ela, não gostei muito disso não. Para que estudar tanto, sair daqui para fazer faculdade para virar vindião de picolé na praia? E aí essa história até hoje todo mundo da família conta que minha avó ficou desesperada quando ela viu esse negócio. Não gostei disso não. Estudar tanto para virar vendedor de picolé na praia. Eita, rapaz. Pois é, gente, estou aqui com Marcelo Reis, ator fatimense, que você está conhecendo aí a história. Estamos começando a história. Vamos chegar longe ainda. Estamos em Prova de Amor. Depois, da Record ainda teve Bicho do Mato
Os Mutantes e Caminhos do Coração, né? Tudo na Record. Isso, aí a Record foi assim. Vamos agora para o Bicho do Mato? Vamos. A Record foi crescendo a audiência, sabe? Eu também tive a sorte de entrar na Record numa época que a audiência da Record estava subindo e a da Globo estava caindo. E aí eu vou para essa Bicho do Mato, que era gravada no Pantanal. A novela era gravada no Pantanal. Algumas cenas eram lá no Pantanal, outras a gente gravava ali no Rio de Janeiro mesmo, num lugar chamado Barra da Tijuca, que tem meio que uns mangues, assim, sabe? Que dava a impressão de ser o Pantanal. Sim. E aí Bicho do Mato foi um personagem ainda maior. Eu sempre pegava vilão, velho. Sempre pegava personagem de vilão. Esse era um capataz que maltratava os índios. E aí foi a primeira vez que eu morri na televisão. Os índios matam o meu personagem. Sim. E aí me liga minha mãe. Agora eu tô imaginando sua avó agora. Não, essa época eu acho que ela. Eu pedi para ela não ver. Eu já tô imaginando. Eu pedi para ela não ver. Porque quando, já aqui, fazendo teatro aqui na igreja, eu lembro que eu fiz São Francisco de Assis e ele morre, né? Na história do personagem, ele morre. E aí eu tô vendo ali o pessoal, porque a gente quando está atuando, mas está vendo a reação da plateia, né, ali no teatro. E eu tô olhando aqui, eu tô morrendo, fazendo a cena bem concentrado, morrendo. Tá minha tia Dadinha, minha tia Rosália, minha mãe, minha avó, tudo chorando, assim, como se eu tivesse realmente morrido. Então tem essa coisa de quando você faz a cena muito com uma entrega, né? Não vou nem dizer que eu fiz bem, mas eu estava entregue ali aquele negócio. E aí, quando você morre, a morte, ou uma morte fake, fica ruim pra caramba. Falam mal de você. E acho que eu fiz bem também. Aí me liga minha mãe desesperada. Meu filho, preciso falar com você. Tá tudo bem? Você tá bem, meu filho? Digo, tô ótimo, mãe. Já fui chamado para fazer outra novela, a próxima. Então, vamos que tá tudo bem, graças a Deus. E foi uma época que eu ganhei muito bem ali na Record. Sem contar que quando chegou essa cena aqui, que você acabou de citar aí, da morte, já ter passado, né? Não foi naquele dia da gravação, você já devia estar, né? Tinha morrido já faz tempo. Já tinha morrido faz tempo. Já estava fazendo o próximo capítulo. Já estava fazendo leitura para a próxima novela, entendeu? E aí foi engatando, um trabalho no outro, assim. Eu lembro que eu fiquei uns 3 anos sem tirar férias. Que engatava um trabalho no outro. Pegava uma minissérie, aí pegava um filme, pegava um negócio. Eu fiz o filme do Padre Marcelo Rossi também. No meio disso aí me chamaram para fazer um... Na época da Record ainda. Na época da Record. Só que gravado lá em São Paulo e tal. E eu não lembro muito bem o nome do filme. Lembro. Maria, Mãe do Filho de Deus. Era eu e Tiago Lacerda na cena. Ótimo. Giovanna Antonelli também tinha. E fez Vampiro. Aí vem a história do sucesso. A primeira vez que eu percebi o que era o sucesso foi nos Mutantes. Até hoje eu encontro pessoas na rua e falo, velho, você é aquele vampiro. É aquele lá dos Mutantes, né? Eu digo, valeu, sou eu mesmo. Porque foi realmente assim, Os Mutantes foi a novela que bateu a Globo. E era o horário das 7. A gente deu a sorte, porque a Globo fez uma novela que não... Sabe quando não acerta? A novela era péssima, ninguém via a Globo, e o povo migrou, e a Record acertou. Tanto acertou que a gente fez 3 novelas nos Mutantes. Foi Caminhos do Coração, Os Mutantes e Caminhos do Coração 2. Então teve 3 novelas numa só. Por isso que eu estou te falando. 3 anos gravando novela. Eu já não aguentava mais botar prótese no dente para virar vampiro. E eu saio na rua um dia, porque a gente na Globo, realmente, a Globo tinha esse negócio. Você fazia o Zorra Total, uma vez na semana, era no sábado, todo mundo na rua te reconhecia, lembrava de você, falava, você é aquele cara e tal. Nos Mutantes foi um negócio que eu não podia andar na rua. Sério. Eu fui inventar. Eu fui inventar de ir na praia em Ipanema um dia e estava saindo uma criançada assim de um colégio. Quando eu vejo, o pessoal falando comigo aqui, rapaz, esse povo todo tá vendo a novela, que legal, o Record tá bombando e tal. Aí quando eu olho assim, tá tipo umas 70 crianças em minha volta, assim, os amigos tiveram que acudir ali para
Porque a galera fica meio raivosa, assim, sabe? Meio nervosa, assim. Acho que pensa que você, sei lá, é um extraterrestre, não sei. Porque me atacaram assim na praia, eu falei, eita porra, agora o negócio foi pra frente, viu? Agora andou. Agora eu vi que é sucesso. Foi sucesso. É Mutantes sucesso, então foi é. e é até hoje, viu? É a novela mais vendida da Record para vários países. Que aí depois que eu fui morar fora, eu vi Os Mutantes na Espanha, sabe? E no Canadá, em países da África. Ô Marcelo, Rodou o mundo todo. puxa, uma coisa puxa a outra agora. Uma coisa interessante. Quando a novela ela é reprisada, vocês ganham alguma coisa quando reprisa? Ganhamos porque Antes tem de o... reprisar, entra em contato com vocês? Entram. A Record nem tanto, tá? A Record é meia veiaca. Eu não posso falar isso, que vai que corta essa parte aí, que vai que não me chamam para fazer mais nada lá, né? Mas é sério, assim, a Record a gente tem que... Nós, atores, temos que entrar em contato. Quando vê que vai, quando sabe que Alguém falou. Ah. Fulano, recebi... Porque aí é assim, ó. Tem os amigos que faziam protagonista, tipo Bianca Rinaldi e tal, Leonardo Vieira, que ligam para mim e falam assim, velho, ó, vendeu para tal país, então a gente está recebendo aqui, entra em contato lá para você receber. Porque o meu personagem se não entrar em era contato, menor. também. Se não entrar em contato, eu acho que eles nem pagam. Mas aí, uma vez, aí eu já estava no SBT com um empresário e eu comentei com ele esse negócio. Que a Record não pagava os direitos conexos e tal. Aí ele falou, não, peraí que eu vou botar um advogado aqui agora e nós vamos receber tudo que você tem para receber. E foi um dinheiro bom nessa época. Porque assim, ó, depende do tamanho do seu personagem. Vamos dizer assim, se é o protagonista, vendeu a novela por 1 milhão, você vai tirar aí uns 20 mil, sabe? Se é um personagem menor, você vai ganhar menos, mas somando com todas as vendas, e você só ganha uma vez, tá? Vendeu para o Canadá, tanto. Vendeu para os Estados Unidos, tanto. Vendeu para Angola, tanto. Já a Globo, não. A Globo é muito correta com os direitos. Volta e meia, eu recebo um e-mail da Globo dizendo, ó, vendeu o episódio 132 do Zorra Total. Aí entra assim, tipo, R$3, mas eles são muito corretos, entendeu? Então, tem esse lado aí, a gente ganha até o fim da vida. Enquanto você estiver vivo, o teu direito de imagem está ali guardado, resguardado. E isso é resguardado em contrato. A Record é que não cumpre muito bem com esses contratos. Então, depois dos Mutantes, você vai falar que o SBT também roubou da Record? Ou foi Não. Aí depois dos Mutantes eu fui morar em São Paulo para fazer teatro. Por quê? Como a novela foi um sucesso muito grande, umas empresas de teatro entraram em contato e tal, e me ofereceram um contrato. Aí eu fui fazer peça Rodar o Brasil, assim, com Elisângela. Lembra de Elisângela, que faleceu agora? Elisângela, Sueli Franco, Bem-vindo Siqueira, uma galera boa também, assim. Aí eu fazia teatro e a gente rodava o Brasil viajando. Eu conheci o Brasil inteiro. Foram uns 3 anos trabalhando com essa empresa. Aí eu estou lá fazendo teatro e me entro em contato, porque aí eu já tinha um empresário e tal. Entro em contato com o meu empresário perguntando se eu queria fazer um teste lá no SBT. E era uma novela sobre a ditadura militar e tal, que foi muito, muito legal. A novela não fez muito sucesso, não teve muita audiência, mas eu acredito que foi o trabalho mais bem feito que eu fiz como ator de novela. Foi esse aí. Você interpretou um policial, não foi? Policial, eu fazia um policial Couto, que era um policial do DOPS. A novela tratava dos anos 70, da ditadura, e tinha um elenco maravilhoso. Tiago Abravanel, Lúcia Veríssimo, quem mais assim de muito conhecido? Nico Puig, Gabriela Alves. Tinha uma galera muito boa nessa novela. E o que eu achei mais interessante dessa novela é que eu não tinha passado pela experiência de fazer um laboratório para ambientar ali no personagem. E nessa novela a gente fez um laboratório, que era
convidar pessoas que passaram pela ditadura militar, jornalistas que foram torturados, e ouvir aquelas histórias ali, real. Todo o elenco aqui, assim, numa plateia, e a galera contando o que passou, para a gente entender como é que era o nível de perversidade daqueles personagens. Os nossos eram personagens inspirados em pessoas reais, entendeu? Tanto é que tinha o capitão, esqueci agora o nome do personagem, Jaime Perriard, que fazia, e era um cabra terrível, assim, que colocava mulher dentro de cela e enfiava rato na vagina das mulheres, para elas contarem onde estavam os companheiros delas. Aí, isso vocês ouviram antes, esses relatos? Bem antes, para fazer essa preparação, para a gente torturar. Verídicos, verdadeiros. E depois você... A gente ia fazer o que aqueles caras tinham feito, com uma técnica para não machucar o outro ator, né? Então, assim, muito dublê nessa novela, muito dublê, porque era pesado. O tal do pau de arara, sabe? Que onde o pessoal era amarrado para ser torturado. E a gente tinha ali, fazer aquelas cenas, eu acho que rolou até um trauma na minha cabeça nessa... Porque eu li o livro 1968, o ano que não terminou, do Zoini Ventura, e era um livro que eu tinha marcado ali na minha cabeça, porque conta muito real assim essas histórias, mas fazer aquilo ali não era fácil, não. A gente saía do estúdio meio que chorando, assim, sabe? Tipo, desculpa aí, eu não queria ter feito isso com você, com a atriz, entendeu? Teve uma cena com a Isadora Ribeiro que eu fiz, que eu me emocionei um pouquinho ali na cena e eu dei um chute nela. E ela fez um olhar para mim, tipo assim, eu percebi que eu não era para acertar, entendeu? E aí eu percebi que encostou e eu mudei minha expressão como de vilão ali, de maltratador, para bonzinho, me desculpa e tal. Ela, continua. E aí eu continuei e tal, aí termina a cena, eu saio chorando do estúdio. Porra, eu não queria bater na atriz, velho, machuquei. Aí ela veio conversar comigo, não, tá tudo bem, acontece, foi coisa da cena ali. Mas outra atriz poderia ter me esculhambado, me pedido minha cabeça até. Então, eu estou aqui falando com o Marcelo Reis, ator. Estamos aqui falando agora da novela Amor e Revolução do SBT. Tá? Marcelo, então essa foi a sua última novela, então? Foi, a última novela. No Brasil, foi. Novela. Eu cheguei a fazer uns trabalhinhos na Espanha, mas muito assim de figurante, sabe? Porque eu não falava bem o idioma e tal. Aí você, então vamos sair do Brasil agora. Já saiu de fato, você está no Rio, São Paulo. E agora você está mudando. Sou um rapaz rodado. Agora você está indo, depois desse tempo aí, o que? Acabou o trabalho? Aí foi isso, assim, ó. A novela não foi muito bem de audiência. A gente tinha um contrato, acho que era de 1 ano e meio, eu fiquei um tempo sem trabalho. Achei que o SBT ia chamar para fazer outras coisas, mas não chamou. O SBT tem um negócio muito estranho, que é assim, o Silvio Santos, ele não está dando audiência, ele resolve que vamos mudar, não quero mais e tal. Então a novela, ela foi passando, ela era 9 horas da noite. Chegou uma época que a novela estava entrando no ar 11h30 da noite. Como que você vai ter audiência em novela, né? Se não tem uma regularidade ali. E eu entendi que aquilo aconteceu por causa dos militares. Por quê? Porque nós éramos os policiais, os militares, e éramos os maus da novela, os vilões da novela, né? Eu lembro que eu fui na feira, um dia a mulher tacou um tomate na minha cabeça. Eu falei, pelo menos essa daí, tá vendo a novela? A mulher tacou um tomate na minha cabeça. Eu vou te falar que, assim, a gente, quando você vai criando um tempo, assim, você acostuma, você fala assim, se alguém me bater é porque eu estou fazendo bem o personagem, entendeu? Você já releva e tal. Então tem esse lado bom, é? Tem o lado, tem o lado bom do carinho do povo, mas também tem esse lado aí do... Você leva uma tomatada. Uma tomatada. Foi bom.
Achei que foi bom porque eu falei assim, ó, velho, se essa mulher acreditou que eu sou aquele cara lá, eu tô fazendo bem o personagem, entendeu? Aí só esse lado que é bom. O tomar tada na cabeça não é bom, não. Minha mãe foi me buscar Não, eu fui buscar minha mãe no Rio de Janeiro, no aeroporto, na época dos Mutantes. Sim. Aí eu chego assim no aeroporto e tá saindo uma galerinha assim, meio tipo. Parecia turma de colégio e tal, mas era muito menino. E eles me atacaram, assim, minha mãe falou que eu sumi no meio da multidão, assim. Enquanto eu não tirei foto com cada um deles, não... mas foi uma reação diferente. Aí já é o carinho, entendeu? Já é o carinho. Outra reação. Outra reação. Mas tem gente que fala que te odeia no meio da rua. Filha da puta. Ô, Marcelo, me diga uma coisa, assim... pra mudar de um personagem para outro, como é essa preparação de vocês aí? Você hoje interna. Você faz um vampiro, depois você vai fazer um policial, vai fazer um religioso. Um religioso. A mudança está aqui, ó, aqui dentro. Está tudo aqui dentro. Você tem todos esses personagens dentro de você. Mesmo quem não é ator. Professor, tem vários personagens dentro dele. Né? Que às vezes você tem que apertar o cara ali para ele dar um resultado e tal. Então está tudo dentro da gente. Mas o que eu faço é assim, geralmente eu me inspiro em alguém real. Eu vou buscar alguém real. Para o vampiro não deu muito para buscar nisso, mas então o que é que eu busquei? Eu busquei ali assim a rebeldia de uma galera motoqueira, porque tinha isso, o cara era motoqueiro e tal. Nessa novela do SBT a gente teve esse laboratório. No teatro tem mais tempo de você ir preparando. Então você lê livros, vê filmes, vê referência, porque nada é novo. Na arte, nada se cria, tudo se copia, entendeu? Tem, claro, a assinatura nossa, né? Mas ali você vai buscando informação sobre aquele personagem, entendeu? E você cria uma historinha para ele. Pô, por que esse cara é assim tão mal? Será que ele não passou por alguma coisa na vida? Então você vai criando um personagem há tempos atrás. Tipo assim, se eu sou um psicopata, por que eu sou um psicopata? Eu fui violentado quando eu era criança, entendeu? Então você vai criando esse personagem atrás para justificar as atitudes dele lá para frente. Por que você vira médico? Talvez você teve alguém na sua família que era médico, que você admirava muito. Talvez você... Tem gente que entra nessa de medicina pelo dinheiro, né? Mas tem muita gente, tipo a minha irmã mesmo, ela entrou pela paixão porque ela acompanhava minha mãe quando quando ela era pequenininha, ela acompanhava minha mãe, que era enfermeira, nos plantões na maternidade, entendeu? Então, a gente cria através daí experiências reais que tem dentro de você e que você vai buscando para criar um personagem. Uma outra coisa, uma outra curiosidade também, Marcelo, se vocês estão atuando numa novela e reprisando uma outra, vocês, atores que assistem essa reprise, atrapalha algo? Geralmente eu acho muito ruim o que eu fiz para trás, entendeu? Eu sou o pior crítico, assim, porque por mais que todo mundo dizendo, tá bom, rapaz, estava incrível, gostei pra caramba, eu sempre olho e acho que tem alguma coisa meio canastrão, entendeu? Alguma coisa não tá boa. Aí a tua imagem também vai mudando, né? Você vai mudando, porque a gente vai envelhecendo e a imagem vai mudando. Então, a reprise tem isso, assim, que eu acho que a gente sempre vai achar que a gente podia ter feito melhor, entendeu? Eu acho que o único trabalho que eu fiz, que eu olho assim e não vejo muita crítica, é Amor e Revolução. Talvez, por quê? Porque teve esse laboratório antes. Entendeu? Certo. Eu tive tempo de me preparar, eu realmente ali eu mergulhei no personagem, entendeu? Então hoje em dia eu olho Amor e Revolução, eu dou risada de algumas coisas, porque eu acho que é mais por nervosismo mesmo, entendeu? Assim, eu não gosto de me ver. Olha que doideira. Nós temos, né, gravações aí, depois a gente vai colocar para a gente ver uns trechinhos aí do que estamos falando aqui, tá? E aí vocês podem dizer melhor se está atuando bem ou não. Mas aí, depois de um tempo, o trabalho diminuiu. Isso, é uma crise que acontece na vida de todo ator.
E eu não estava preparado para isso. Eu saí do SBT, saí dessa companhia de teatro, vou para o SBT e estava ganhando muito bem lá e estava feliz com o que estava acontecendo. Daí Silvio Santos dá uma loucura nele e diminui o tamanho da novela, altera os horários e tal. Ali a gente já ficou meio cabreiro de que não ia ter continuidade o núcleo de novela no SBT. Mas tinha um contrato que durava 1 ano e meio. E aí, quando você não está gravando, você recebe metade do que foi combinado, entendeu? Aí ali já deu uma baixada no meu padrão, que eu estava morando em São Paulo. São Paulo é caro, é uma cidade cara e tal. E os trabalhos foram diminuindo. Aí peguei uma peça de teatro, logo depois do final da novela, que também fracassou, porque tem isso, né? Tem sucesso e tem fracasso na vida de qualquer pessoa. E eu não estava muito preparado assim para o fracasso. Eu acho que não estava, sabe? Porque eu começo a buscar outras coisas. Eu falei, não está dando certo aqui como ator, eu vou procurar outra coisa. Fui virar vendedor de loja. Quer dizer, você sai de um lugar alto, vai descendo e você precisa entender que a vida é isso, mas me bateu um pouco assim de uma certa deprê, sabe? Eu vi que eu não estava muito bem. Aí eu tinha uma grana guardada, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer um intercâmbio, porque se aqui não está dando mais... Eu lembro que eu fui trabalhar numa loja, na loja da Osklen, ali na rua Oscar Freire. E eu estou trabalhando, vendendo, e aí entra uma pessoa assim e fala, meu Deus, mas você não é o menino da novela? Mas estou aqui trabalhando também, trabalho também, está tudo certo. Aí ela, tadinho, o que foi que aconteceu? Então foi batendo umas coisas assim, entendeu? Tipo, entravam uns colegas atores, faziam, Marcelo, tá fazendo o que aqui? Pô, vamos comprar, não, estou trabalhando aqui e tal. E a, mas porra, como assim, desistiu? Tá, a carreira tão bonita e tal. Então eu fui, os trabalhos foram diminuindo, aí tipo, eu pegava comercial. Só que comercial é assim, comercial você faz um teste, faz 100 testes para passar em um. Tanto é que comercial tem cachê teste. Você ganha um cachezinho só para ir lá fazer o teste. Porque é muito difícil de passar, publicidade. Aí foi diminuindo. Foi aí, eu acho que 1 ano, trabalhando como vendedor de loja e fazendo teste de publicidade. Eu peguei 2 comerciais. Quando você pega um, tua vida resolve ali, que é um cachê bom. Dependendo do que você pega, é um cachê bom. Mas depois você tem que voltar do estaca zero de novo e começar a correr atrás. Eu dei uma cansada, sabe? Já estava com 38 anos. Falei, quer saber? Isso aí é para gente jovem. Eu vou passear. Eu vou passear, eu vou nunca sair do Brasil, eu vou embora. Tô com o dinheiro guardado. Tô com um dinheirinho aqui, antes de eu gastar tudo, porque eu estava realmente gastando tudo. Assim, eu morava na Alameda Santos, ali nos Jardins de São Paulo, pagava um aluguel alto, entendeu? Então, eu estava só gastando. Estava entrando muito menos do que estava saindo. Eu falei, quer saber, se é para passar perrengue, vou passar perrengue fora do Brasil, que é o perrengue chique. E aí eu vou para Londres. Paguei um intercâmbio lá, na Inglaterra. Chego lá, velho. Fui morar num apartamento. Aí eu me lembrei da época que eu estava começando a estudar os cabeça de porco lá de Copacabana e tal. Fui morar num apartamento com um monte de chinês. Uma doideira. Fui trabalhar de lavar banheiro, entendeu? E não sabia falar direito o idioma, né? Porque eu estava fazendo curso de inglês. Mas ali, estou em Londres, está tudo bem, está tudo certo. Estava feliz também, entendeu? E aí eu fui evoluindo lá e tal, aí eu fui morar na Espanha. Já tinha o documento, né? Eu podia morar em qualquer país da Europa. Na época, a Inglaterra fazia parte da União Europeia. Aí eu fui para a Espanha passear. Cheguei lá, a comida lá era muito melhor. Aí eu falei, rapaz, quer saber? Eu acho que eu vou mudar para a Espanha. E aí eu fui morar na Espanha. Na Espanha, eu aprendi espanhol sozinho. Não fiz curso nem nada. Lendo,
conversando com as pessoas, aprendi espanhol sozinho, fui trabalhar numa loja da Prada, aí comecei a trabalhar com moda, gostei também, entendeu? Só que volta e meia eu procurava fazer alguma coisa, assim, sabe? Ah, se tu souber aí de uma figuração, de um negócio, para eu não perder a veia de ator, né? Que a gente nunca deixa de ser ator. Mas encontrou na Europa? Encontrei na Espanha e na Itália. Trabalhei, fiz uns curtas, fiz umas publicidades, lá também tem novela, aí eu fazia como figurante e tal, mas era mais para complementar o salário e não sair do universo da atuação, né? Porque como a gente que é estrangeiro, a não ser que você pegue um personagem que é estrangeiro, entendeu? Porque é como atores portugueses que vêm para o Brasil. Você vê que eles perdem o sotaque, né? Eles vão para fonoaudiólogo para perder o sotaque e tal. E para mim, que era brasileiro, falando espanhol muito mal falado, porque eu aprendi sozinho, hoje em dia eu falo, acho que é o idioma que eu tenho mais segurança, não sei se é o italiano ou o espanhol, mas eu falo muito bem hoje em dia, porque eu morei muitos anos lá. Aí, mas não tinha muito trabalho assim, como ator não. Eu já tinha, desde quando eu saí do Brasil, eu já saí com a ideia de que tinha que fazer uma transição de carreira, porque eu ia envelhecer, e esse mundo da teledramaturgia, do cinema, é muito para gente bonita, jovem, entendeu? E a gente vai dando uma mudada, né, no visual. Vai caindo. Uma quebrada. Vai caindo aí. Mas aí, então, vamos ao seguinte. Aí você agora... Vem a pandemia, e você saiu, correu da Europa, veio pegar... Vim morar em Fátima. Você mora em Fátima, entendeu? E veio pegar Covid aqui em Fátima. Foi. Correu da Europa, veio pegar Covid em Fátima. E eu, nessa época da Covid, eu morava na Itália, porque eu fui morar na Espanha, aí comecei a trabalhar com moda, consegui um emprego melhor na Itália. Cheguei na Itália sem falar um A em italiano, falava inglês com o povo na rua. E fui trabalhar também com moda e tal. Só que aí eu podia falar inglês, podia falar português, podia falar espanhol. E aí eu fui aprendendo italiano e falei, como eu aprendi espanhol sozinho, eu vou querer fazer mais rápido aqui, vou para um curso de italiano. Aí aprendi italiano, estava muito bem na Itália. Mas aí minha mãe começa a dar uns piripaque aqui em Fátima. Minha mãe começou, ela teve um infarto e eu estava morando lá na Itália. Fiquei desesperado, porque a gente fica, né? Parente nosso, assim, você não sabe se vai morrer, se vai aguentar te ver. E eu só podia vir no Brasil janeiro e fevereiro, que é quando dão férias, quando davam férias lá para mim. Aí eu vim o primeiro ano para cá, para Fátima, e vi que ela estava ficando mais necessitada de ajuda, né? E aí o que eu fazia? Eu mandava uma grana, pagava uma acompanhante, né, para estar com ela, mas me sentia muito culpado. Aí vem a pandemia. Eu fiquei 6 meses trancado dentro de casa na Itália. Porque a Itália foi o primeiro país da Europa que entrou a pandemia. Não sei se vocês lembram disso. Sim, sim. Mas foi o primeiro país que pegou, o bicho pegou mesmo, assim. E aí, total. E aí foi bem difícil, assim, porque eu falei, eu vou morrer aqui, ou meus parentes vão morrer lá, eu não posso e eu nunca mais vou ver ninguém. E o espaço aéreo fechado, lembra que teve isso? Que não podia viajar para lugar nenhum. E ainda mais se você vinha da Itália. Porque aí rola esse preconceito, né? Que o pessoal achava que todo mundo que morava na Itália estava perdido, morto. Então eu lembro que eu fiz uns 12 testes daquele de enfiar o cotonete no cérebro da pessoa, entendeu? Para vir para cá. E aí eu vim e eu falei bem assim, rapaz, não volto mais não. Larguei tudo lá, apartamento, roupa, um monte de coisa. Aí os amigos foram lá, pegaram umas coisas, guardaram e tal. Tem até hoje ainda tem umas coisas minhas num depósito lá, entendeu? E eu venho para Fátima nessa época da pandemia, era também a eleição. Minha mãe foi realmente piorando bem.
Aí eu falei, eu vim com a intenção de voltar, entendeu? Meu emprego estava lá e tudo certo e tal. Mas aí quando eu vi a situação aqui, e ainda aqui, e detalhe, passei esse tempo todo na Itália sem pegar Covid. Isso. Chego aqui em Fátima, 2 semanas que eu estava aqui, Pegou Covid. positivo para Covid. Eu falei, não está acontecendo comigo. É para ficar. É para ficar. É para ficar. É para ficar. Pois é, estamos aqui com o Marcelo Reis, ator, aqui estreando o nosso podcast, o podcast Ferindo Mocó, ou vamos chamar de Ferindo Mocó Pode. Uma história maravilhosa. Saiu de Fátima e voltou para Fátima agora. Né? Saiu de Fátima, saiu do Balacobaco, foi para o Rio, São Paulo, Espanha, Itália, Inglaterra, Espanha, Itália e volta para Fátima. Permanece em Fátima até hoje, Marcelo. E aí você ficou. Já vão fazer acho que 4 anos. Está por aqui, então hoje você está dirigindo peças teatrais. Você veio diretor. Então, na verdade... Atuando também. Atuando também. Volta e meia eu atuo, porque às vezes assim, o meu grupo, os grupos de teatro daqui que a gente formou, daí vem essa história assim, né? E aí, vai fazer o quê em Fátima? Né? E o pessoal, até hoje tem gente que pergunta assim, mas e aí, velho? Como assim que você não vai voltar para suas coisas? Rodou e entontou e parou em Fátima de novo? Eu digo, olha, a vida é feita de fases, né? E eu acho que eu estou numa fase boa da minha vida, porque eu tive esse momento que foi muito... tem gente que acha grandioso, assim, né, de fazer sucesso, de TV, de teatro, mundo de artista, né? E uma outra realidade também, mas aí a minha realidade muda e vai mudando, desde da Globo para Record, para São Paulo, para sair fora do Brasil e voltar para cá, e a gente vai procurando um propósito, assim, sabe? Porque senão você endoida, né? Você deprime. E aí eu falo, velho, o que é que eu posso fazer para me sentir feliz e que seja também um trabalho que acrescente algo para as pessoas também, né? Então aí eu pego, era pandemia ainda, a gente começou a fazer um trabalho, fui contratado para trabalhar na Secretaria de Cultura e começo a criar projeto. Vamos criar um projeto e tal. Aí tinha um grupo de teatro ali tem, né, um grupo de teatro na comunidade da Jurema, que é o Grupo Sal da Terra. Eu falei, eu quero fazer um trabalho com essa galera. Levar o que eu tenho de conhecimento para a gente trocar ali. E criamos um curso profissionalizante. Por quê? Porque como eu tenho DRT, eu posso também dar aula de teatro. E... vou tomar uma água. E dar aula de teatro com tentar trazer algo novo para esse grupo, né? Porque eles, assim como eu, ali no Balacobaco, têm muita vontade de fazer e muito talento, mas pouca informação, né? De formação mesmo de ator, que é você estudar o teatro grego, você estudar a comédia de costumes e tal, e você entender que existem várias maneiras de fazer aquilo ali. Né? Então, a gente fez um curso de 1 ano na Jurema, onde a Secretaria de Cultura e a Prefeitura patrocinou tudo, né? Transporte, alimentação, funcionários para estar ali comigo e tal, figurino, luz e tal. Então, a gente fez uma peça do Ariano Suassuna, como formação do grupo. Foi a primeira feira de cultura que teve aqui em Fátima, que acontece agora todo ano, no 1º de abril. Já estamos, acho que, na terceira edição, porque o primeiro ano teve a pandemia, não podia ninguém ficar aglomerando, né? E aí, no segundo ano, a gente faz a primeira Feira de Cultura de Fátima, apresentando a peça O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, com o grupo de teatro já formado com esse curso que eu estava dando, lá na Jurema. E aí o resultado foi muito bonito, assim, a galera adorou. Tanto o pessoal do grupo quanto a própria comunidade que assistiu.
Eles fizeram agora uma peça aqui na Semana Santa da... Muito bonita, assisti. Muito bonita, muito entendeu? bonito. Então, assim, aí a gente falou isso. Vamos fazer um trabalho que possa juntar conhecimento, né? Porque a experiência na televisão, a experiência no teatro profissional é um know-how que ninguém me tira. Isso aí eu posso ter deixado de atuar em televisão, posso ter deixado de fazer peças de teatro no grande circuito Rio-São Paulo, mas o conhecimento está aqui. E aí a gente levou para os grupos daqui de Fátima. E eu vou te falar que, em termos de satisfação artística, termos de grana não, mas de satisfação artística, eu considero uma novela na Globo. Fazer um grupo de teatro lá da roça, lá da Jurema, trazer essa galera para a cidade, levar esse conhecimento com técnica, entendeu? E é um outro lugar do ator, né? Que aí eu deixo de ser ator e passo a ser diretor. É um outro lugar de atuação, mas que também me dá muita alegria, muita satisfação. Hoje a gente tem grupos de teatro aqui em Fátima, no CAPS, que a gente trabalha com as pessoas em sofrimento psíquico ali do CAPS, e formamos um grupo de teatro que tem atores muito legais, entendeu? Gente que não falava, por exemplo, assim, tem pessoas ali que tinham dificuldade de comunicação, sabe? De falar, e o teatro tem entrado ali como uma cura, sabe? Para essas pessoas. Então, eu acho que meu trabalho acaba sendo, hoje em dia, algo muito mais nobre do que fazer uma novela, entendeu? Marcelo, você falando aí já dirigindo, né? Já como diretor, tem conhecimento também que nós temos aqui JD Filmagens e Bonfim Filmes também, né? Isso. Fiz participação também isso, com ele. Pois é, eu já assisti as suas participações, mas eu queria assim, uma avaliação sua como diretor. Você que vê Mi e Bonfim. Certo. Qual a sua análise como diretor? Você fala assim, eu quero falar isso para Bonfim, quero falar isso para Mi. Porque que Bom, assim, quando é algo muito, por exemplo, assim, que eu sinto que está errando, eu prefiro falar direto para a pessoa. Sim. Eu chego lá neles e digo, olha, tem esse caminho aqui, eu tenho essa experiência com câmera, essa experiência com iluminação, essa experiência com atores que realmente vivem disso, né? E o que eu acho é que são dois grandes assim, guerreiros do cinema. Assim como o Timinho, lá em Cícero Dantas, assim como os grupos de teatro aqui. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo para quem é tarimbado, para quem tem a experiência, o Brasil e o mundo, de uma certa maneira, não é um lugar propício para o artista, né? Não tem incentivo. A gente tem hoje a Lei Paulo Gustavo corrigindo erros do passado, entendeu? Dando oportunidade para quem realmente faz arte, quem é comunicador como você, quem é artista de dança, artista de artes plásticas, ali dando um recurso que, na verdade, é nosso. Mas o que eu digo é o seguinte, que esses caras, a minha opinião sobre eles é que eles são, para mim, referência. Por quê? Porque, assim, ó, você pode até dizer assim, ó, não gosto do que me faz, por exemplo. Não gosto, não é o tipo de arte que eu consumo. Mas tem muita gente que consome. E isso aí agrega valor, sabe? Eu acho que, assim, para que eu vou esperar o cara lá do Rio de Janeiro me chamar para fazer um filme, se eu posso fazer um filme aqui também, né? Hoje em dia, com as leis de incentivo, eu mesmo coloquei projeto na Paulo Gustavo que não passou, né? Não sei porquê, não sei quais são os critérios, mas eu acho que Fátima tem bons atores. Fátima tem bons atores. Eu tenho observado, principalmente nos filmes de Mi, eu vejo, que eu acompanho muito mais o trabalho de Mi, eu vejo muito bons atores, muito boas cenas,
E ali eu comparo assim mais ou menos com o filme dos Trapalhões, com o filme da Xuxa, entendeu? Onde você coloca não atores para atuar. O resultado nem sempre é muito bom, nem sempre é o resultado top de linha. Mas está ali contando a história das pessoas, contando a história a história local. Então eu dou muito valor. Tanto é que quando ele me chama para fazer qualquer participação, eu vou lá e faço. Então, Marcelo, eu não sou diretor, eu sou apenas um espectador, mas eu gosto de ver filmes brasileiros, e principalmente da década de 70, 80, sabe? Eu gosto de ver, e muitas vezes eu comparo aquele filme que eu estou vendo, né, aos filmes de mim. Eu vejo muito o filme de mim superior aos filmes que foram feitos, né, com marcas, né, com patrocínio, com grandes câmeras, né? Porque eu vejo o filme de o equipamento faz muita diferença. Muito melhor do que os filmes, não hoje, né? Hoje você acha que o filme brasileiro hoje está Hollywood, né? Hoje o filme brasileiro está, mas se eu assistir anos 80, 90 também, né? Eu vejo os filmes de mim assim muito muito bacana. E inclusive tem uma época que veio um convidado aqui lá lá de Fortaleza, Pedro Sampaio. Ele é um crítico, inclusive jornalista crítico, e veio assistir o filme de mim e ficou assim de boca aberta da qualidade, né? E como foi feito. Ele falou assim, e o que me impressiona é como foi feito o filme de mim, né, com recursos ou quase nada, uma câmera, 2 câmeras no máximo, e ele conseguiu fazer aquela produção toda. Então o Pedro Sampaio, lá de Fortaleza, ele ficou assim... Ele ficou de cara com isso, né? Eu também fico. Eu fico também, porque quando você vai olhar o orçamento desses filmes, um orçamento hoje em dia para um filme, vamos ver aqui um filme brasileiro que é recente aí, Um Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida tem um orçamento de 12 milhões. Claro que a gente está falando de atores com, né, um contrato bem maior e tal, e equipamento, e filmar aquilo é um trabalho, porque os figurantes ficam 12 horas esperando para gravar, às vezes são 100 figurantes, tudo dá muito trabalho. E o que eu vejo aqui em Fátima é que ninguém ganha nada, entendeu? Ninguém está ali ganhando nada, financeiramente falando, mas a satisfação em contar essa história, sabe? A satisfação em poder mostrar o seu trabalho, o seu talento, a sua capacidade, gente que se desafia, sabe? Diz assim, não, eu nunca fiz teatro, mas eu vou ali, eu vou fazer. E dá certo, porque quando tem essa unidade, assim, sabe? Vamos contar uma história e vamos fazer o melhor que a gente possa fazer, só na intenção já está bonito. E o resultado é surpreendente. O resultado do último filme mesmo dele, para mim, é totalmente surpreendente, o resultado. É muito sucesso o filme de mim, a gente vê aí na internet, aí, no YouTube, aí, a quantidade de visualizações, comentários maravilhosos. Enfim, mas está faltando alguma coisa para mim e Bonfim, né? Eu acho que tem um negócio que é o seguinte, assim, que é uma coisa que eu sinto e que todo artista local vai sentir, que é o seguinte: santo de casa não faz milagre, entendeu? Essa é um dito popular muito usado por aqui, que eu acho que se aplica também à galera da música, se aplica à galera da publicidade, se aplica em todo mundo, que o pessoal de Fátima não vai dar tanto valor, mas quando o povo lá do Sudeste começa a ver pelo YouTube um filme como esse e dá moral, aí parece que o pessoal de Fátima se toca de que é um fatimense que está fazendo e que é coisa nossa. Entendeu? Eu acho que talvez isso não é só daqui de Fátima, não é só de Cícero Dantas, com os filmes de Timinho também. É uma coisa da cidade de interior, que é aquela visão pequena de que, tipo, pelo amor de Deus, não estou falando mal de gente do interior, não. Eu adoro ser do interior,
Acho que a gente só é o que é, assim, mais humano mesmo, porque a gente veio do interior, sabe? Mas tem essa coisa que eu não entendo se é um pouquinho de inveja, se é um pouquinho de competição, se é realmente um desdém, tipo, não presta, é daqui de Fátima mesmo, não vou dar valor, entendeu? Mas quando alguém lá de fora dá, aí a gente vira outra coisa. Eu lembro muito bem, assim, quando eu fazia novela, que eu vinha para cá, todo mundo falava assim, puxa, eu tenho uma saudade de ver você fazendo aquelas noites culturais que a gente fazia e tal. Não podia fazer uma coisa aqui em Fátima? Eu falei, beleza, vou fazer. Mas nunca dava tempo, né? Porque eu tinha que voltar para gravar e tal, nunca dava tempo. Aí quando eu tenho tempo, que é hoje, esse meu retorno aqui, sim, eu não vejo essa atenção, entendeu? Eu não sinto essa atenção. Voltou a ser fatimense. Voltei a ser fatimense. E isso é muito bom, é muito bom, porque a gente precisa dar uma... a gente precisa desse altos e baixos. Você vê que quando você vai num hospital, que alguém está internado, a linha da vida é assim, ó. Sabe? Quando faz assim, você morreu. Então, eu comparo isso muito hoje com a minha vida aqui em Fátima. A gente está criando plateias. O meu objetivo hoje em dia como ator é criar plateias para teatro. Então, o que é que eu faço hoje em dia? Eu tenho meus grupos, são uns 4 grupos que a gente tem. A gente tem grupo de senhoras, a gente tem grupo do CAPS, a gente tem o grupo da igreja, tem o grupo da escola lá, da Escola Ana Mirena, que, aliás, é uma das coisas que eu queria comentar. Sim. Hoje em dia eu voltei a dar aula de teatro. Então, olha como a vida é surpreendente, né? Então, a gente hoje está formando novas pessoas que vão aí, de repente, desbravar caminhos que eu não desbravei. Vai que tem um fatimense em Hollywood daqui a alguns anos, né? E a minha esperança é essa. Eu acho que a cidade de interior tem essa coisa, mas também tem tem muito mais qualidades do que defeitos. Eu acho que o povo do interior é um povo mais amável. Você vê como qualquer pessoa que chega aqui em Fátima é bem recebido. Eu prefiro olhar para o lado positivo, entendeu, da vida? Dizer assim, olha, tem esse lado aí de que prata da casa, santo da casa não faz milagre, mas pouco a pouco a gente vai fazendo um milagrezinho, entendeu? Eu acho que é o que me sente também, eu acho que é o que os músicos sentem também, sabe? E faz parte do jogo. Bom, olha só, Marcelo, eu não sei nem o que falar, rapaz. Eu fico assim muito gratificado, fico muito feliz de ter você aqui na nossa estreia da nossa Feria do Mocó, porque eu andei procurando entrevista do Marcelo, né? Eu fico muito feliz quando você diz assim, eu fui para a Globo, para a Record, para a SBT, fui morar na Itália. E eu procurava, rapaz, eu queria saber a história do Marcelo, porque na minha correria não dá muito para acompanhar, via só, o Marcelo tá em tal lugar. E aí, de repente, estamos aqui em Fátima, você contando para mim a sua história, que eu queria saber, procurei tanto, e hoje eu estou privilegiado em ter você aqui contando para Fátima e para o Brasil, o mundo, através desse bate-papo aqui, desse Feirinha do Mocó. Ideia, inclusive, nós conversamos e você, Carlos, vamos fazer assim. Eu sempre achei que é a sua cara fazer podcast. Aliás, vou dizer mais assim, ó, adorei o nome. A experiência aqui também foi mais uma conversa, assim, né? Então, eu também estou muito feliz de estar aqui e honrado de estar abrindo essa eu não tenho que falar. Proposta aí. Eu só agradeço. Muito obrigado. Agradeço a sua vida. Você aqui. É meu brother. Muito obrigado mesmo. Você faz parte, inclusive, dessa jornada que eu digo que é encontrar pessoas na vida que te inspiram, né? A gente chega aqui na rádio hoje e vê o quanto evoluiu a Rádio Nação FM, a audiência que tem, a confiança que as pessoas têm no seu trabalho, na sua voz. Você é uma voz para os fatimenses e para quem ouve, e uma inspiração. Então a gente está aqui para inspirar um ao outro. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado mesmo. Sucesso sempre e a gente vai se vendo por aí. Valeu, Marcelão. Tamo junto. E assim a gente fecha o nosso primeiro episódio da Feira do Mocó, esse podcast que tem como incentivo a Lei Paulo Gustavo.
Valeu, um abraço, até o próximo.